Olá, pessoal. Estamos aqui diretamente da FCE Cosmetic, está completando 30 anos. Estamos na conversa de mercado no estúdio Talk Science, diretamente aqui de São Paulo. E hoje a nossa convidada especial é a Juliana De Masi, mais carinhosamente conhecida no mercado como a Ju De Masi. Ju, é um prazer te receber aqui, um prazer ter a oportunidade de dividir um pouco, né, da sua história, do seu conteúdo aqui com a nossa audiência. Gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência e saber quem que é a Ju De Masi, onde ela trabalha, como que se agita esse Paranauê lá em Minas. Lá em Minas, uai, né? Bom, meu nome é Juliana De Masi, como você mesmo falou, Ju De Masi. Eu estou no mercado de cosmético há 22 anos e sou gerente de produto da Maxiline e recentemente, assim, mais ou menos 8 anos, eu tive a iniciativa de empreender e criei a Make More, que é uma marca de maquiagem. Legal. E deixa eu te falar, com essa sua vivência, né, de trabalho, como que você divide, né? Assim, você é uma pessoa que eu considero como uma liderança regional, uma das pessoas, eu sei que tem um grupo de mulheres, pessoas que vocês trabalham junto em prol do setor ali na região. Mas como é para você, além de ser essa liderança, estar sempre conectada nos eventos, viajando, trabalhar nessas duas esferas, né? Na Maxiline ali, que é a parte de produtos profissionais, e no Make More, que é a parte de maquiagem. Como que foi esse desafio de você unir esses dois universos aí dentro do seu universo pessoal? A gente fala muito de equilibrar pratos, né? E eu já passei por momentos bem difíceis de estar tudo muito equilibrado. E eu acho que hoje a vivência, a história me deixa um pouco mais leve. Então, é uma dupla jornada, às vezes tripla jornada, mas é tranquilo, porque eu gosto muito daquilo que eu faço, né? E quando você fala essa questão de liderança, eu fico honrada, fico feliz, mas eu vejo que eu chamo isso mais de comunicação, de estar aberto para o mercado e querer agregar, somar. E é isso que eu faço para equilibrar dentro da Maxiline como gerente de produto e dentro da Make More como CEO. Né? O tempo todo a gente precisa de pessoas e eu estou sempre acolhendo. Né? Esses dias eu vi uma questão muito bacana que fala assim, que a gente precisa não juntar, mas espalhar. E espalhar conhecimento e buscar competências para poder equilibrar, né? Legal. Acho que é isso. É um desafio grande, né? E essa sua experiência de longa data lá, por exemplo, na Maxiline, o que te ensinou sobre o comportamento do cabeleireiro, do profissional de maquiagem, desse ambiente do salão de beleza? O que você precisou entender para você transitar melhor, desenvolver produtos mais adequados para esse público? Eu aprendi que a comunicação precisa ser clara, né? O produto bom, tem muita gente que fala, qual o seu diferencial? Ah, meu produto é bom. Na realidade, produto bom a gente precisa entregar, é obrigação, né? Então, eu vejo que cada vez mais o profissional da beleza, ele quer conhecimento e ele quer performance. Então, isso é o que eu percebi e que me ajudou, inclusive, a criar a Make More. Né? Eu preciso de qualidade, mas eu preciso de performance, eu preciso de clareza mesmo. Então, e cada vez mais você vê que o profissional da beleza, ele está super antenado, né? Hoje ele é a persona mesmo, né? Então, quando ele entende do produto, quando ele tem a certeza da qualidade do produto, tudo flui, tudo é muito mais fácil. Legal. E assim, Ju, hoje o profissional de beleza ele não é mais um aplicador de produto, né? Não. Ele é um consultor, ele é um influenciador, ele é um curador, é ele que recomenda os produtos também para a clientela deles. Com todo esse nível de informação que os profissionais hoje têm, o que mudou de uns anos para cá quando você vai pensar em desenvolver um produto? O que você precisou agora? Isso não é de agora, mas é um movimento cada vez mais crescente, se adaptar para desenvolver produtos na medida certa.
Ou você falou tudo aí, porque é curioso. Assim, antigamente, a indústria que apresentava a tendência e a demanda. Hoje é o contrário, né? Hoje você precisa de escuta, abrir, ouvir. Eu falo que a construção na Maxiline, como na Make More, ela não é mais da indústria para fora, é de fora para o mercado e a gente construindo ali mesmo, né? Então, o profissional, ele sabe muito, ele está ali colocando a mão na massa, ele percebe a vivência dele, então ele traz esse diferencial. Vários produtos que, inclusive, a gente achava que não eram o produto, e que, acreditando no profissional da beleza e na necessidade do mercado, virou um produto, né? Então, é muito bacana. Eu acho que isso mudou. A indústria não leva mais nada. A indústria precisa reproduzir a necessidade do profissional. Legal. Exatamente, né? A gente tem um profissional muito mais capacitado, né? Muito mais antenado. Hoje eles entendem até de formulação, coisa que Sim. há 10, 15 anos atrás a gente nem imaginava, né? E como que vocês fazem, né? Aí a pergunta aqui é para os dois lados, né? Tanto a parte de beleza profissional, quanto a parte de maquiagem. Como que você... O que você vê hoje de expectativa desse profissional da beleza? Assim, o que você enxerga como a principal expectativa deles na hora de usar um produto do mercado? Resultado, sem dúvida, resultado. Você sabe que antigamente eu tinha a crença de custo-benefício, mas não, sabe? Eu acho que tanto o profissional cabeleireiro como o profissional maquiador, ele quer ter aquele produto multifuncional, coringa, e que tenha a entrega para ele. Eu acho que esse é o grande diferencial. Quando a gente já se perdeu várias vezes desenvolvendo produtos e a gente falava, mas e o custo? E o preço? E o valor? E ele vai entender, e é muito curioso, porque quando a gente tem a comunicação muito clara e ele entende a importância daquele produto e que aquele produto é multifunção, aquilo flui, né? E eu vejo isso, assim, a gente tinha dentro da Make More, por exemplo, um produto que ele foi todo repaginado, que ele aumentou a performance e hoje ele vende muito mais, né? Tem um custo mais elevado, óbvio, tem mais tecnologia, vai ter um custo mais elevado, mas a clareza da informação e a performance fez com que o produto alavancasse. Então, assim, performance você acha que é a maior expectativa, né? Porque ficava só numa discussão de preço, sim, de custo-benefício. Isso. E você acha que a partir dessa preocupação com a qualidade, você atende melhor essa expectativa? Cada vez mais, né? Porque quando eu entrei na indústria há 20 e tantos anos, a gente tinha quantas indústrias, né? Não se falava de terceirização. Como hoje fala muito, né? Assim, tinham poucos terceiristas. Hoje, principalmente dentro da Make More, que eu recebo muito terceirista, todo momento eu tô vendo assim, essas empresas nos procurar, e nós somos uma marca, mas também procurar o maquiador para ele ter a marca própria, o cabeleireiro para ele ter a marca própria. Então, assim, o mercado hoje, ele está muito mais atiçado. Então, quando as pessoas pensam, não, mas eu tenho um bom produto, então eu vou vender. Não, é muito mais do que isso. É muito mais do que um bom produto. Você tem que ter entrega, você tem que ter performance mesmo, né? Tem que ter textura. Não existe nada melhor do que você estar num lavatório, abrir e ter aquela explosão de fragrância. Quer dizer, aquilo é experiência. E o tempo todo a gente está falando de experiência, né? Legal. Vamos falar de Make More. A Make More une uma proposta muito legal, né? De unir maquiagem com skincare. O que te motivou a criar essa marca? Eu te pergunto isso porque, assim, a gente sabe que esse mercado de make é um mercado competitivo, tem muitas marcas, tem muitos competidores, tem produtos de todas as qualidades, tem os importados, tem os nacionais. O que te motivou a criar essa marca? E que oportunidade você viu que
que te deu esse impulso? Tá. Eu sempre fui muito inquieta. Eu comecei na área de marketing e quando eu vi, eu já estava dentro de laboratório e aí eu falava como é que faz isso e fui fazer especialização e fiz cursos para poder entender essa área de desenvolvimento de produto. E até então, o meu universo era só capilar. Eu não tinha conhecimento de dermo, de make, de nada. E eu comecei a instigar, a buscar. E quando eu percebi que existia uma lacuna muito grande, porque as pessoas falavam de maquiagem, e eu falava, não, precisa falar de bem-estar. Precisa falar do que a maquiagem pode propiciar. E eu não tinha braço dentro da Maxiline para poder crescer esse horizonte. Eu falei, então eu vou criar um horizonte para chamar de meu e vou construir do jeito que eu acho que deve ser. Né? Então a Make More ela surgiu dessa vontade de propiciar a beleza como ela é mesmo. E óbvio, aliar a maquiagem com resultado de skincare. Então hoje todos os produtos pensados dentro da Make More uma máscara de cílios, mas ela vai fazer, além de alongar os cílios, ela vai trazer o quê de performance para fortalecer aqueles cílios. Então, todos os produtos criados dentro da Make More tem a função de maquiagem, mas carrega um cerne de skincare. Legal. Bom, então eu interpreto que isso entra naquela onda muito atual do skinification, né? Skinification. De você colocar mais atributos, mais benefícios, além só da cobertura. Uhum. E aí, pensando nessa ótica, como que é o desafio, né? Me fala um pouco desse desafio, né? Porque assim, você já fazer maquiagem, mexer com cor já é complicado. Quando você agrega um benefício, qual é o desafio? Como que você mentaliza isso, né? Quando você vai elaborar um projeto, você já pensa nesse benefício antes? Você vai primeiro na maquiagem, depois você vai agregando? Como que é essa sua relação, né? Desenvolvimento versus o seu fornecedor, que também mostra as soluções ali para você. Qual é o tamanho desse desafio para você chegar nesse nível de desenvolvimento que você se propôs a fazer? Porque eu sei que não é fácil. Falar que nem um bom mineiro, nu! Quando a gente pensou em fazer a maquiagem, eu venho de indústria. Então, eu sei os processos dentro da indústria. E eu sei o que, por exemplo, a Maxiline é maravilhosa. Bem, vende bem. E o que ela não faz bem? Por que isso? A indústria, ela tem algumas entregas, né? Assim, forte naquilo, já naquilo não é tão forte, e vai. E para Make More, quando a gente idealizou, nós vamos montar uma indústria, eu falei, não, nós vamos montar um P&D. E nós vamos terceirizar em várias indústrias. Porque era isso que eu queria ver. Eu queria ver ali na bancada aquilo, o teste daquilo, o resultado daquilo. A gente tem uma base que ela já está em desenvolvimento 4 anos. E ainda não saiu do jeito que a gente queria. E eu falava, não, vamos ficar aí no P&D trabalhando. Temos pressa, né? Mas precisa ser diferente. Né? Então, eu acho que o meu maior desafio e que eu busquei a solução foi justamente isso. Terceirizar, mas não terceirizar o P&D. E aí, assim, eu tenho com os fornecedores, parceiros, muito, muito estratégico. Hoje, quando a gente fala em desenvolver um produto, pera lá, aquele fornecedor de matéria-prima, ele é bom naquilo, então é ele que vai ser o meu parceiro. Tem o prêmio de atualidade cosmética e sempre a gente participa e está entre uns colocados. E geralmente, moro em Belo Horizonte, às vezes não dá para... Eu ligo pro fornecedor, esse filho é seu, você veio para cá receber o prêmio. E é assim que funciona, a 4 mãos, né? É assim que funciona. Para você criar uma marca exige paixão, acho que paixão você tem de sobra, né? Amor pelo segmento, mas também exige organização, posicionamento, uma série de competências para fazer isso funcionar, né? Então, nesses anos de Make More, qual foi o seu maior aprendizado na construção de uma marca?
você poderia compartilhar com a gente? Acho que como pessoa também, resiliência, sabe? A gente já teve vários cases de sucesso, mas também teve fracasso. E foi justamente, teve um produto, um body splash, e foi na época da perfumaria árabe. E eu falei, vamos fazer esse body splash, eu quero lançar esse body splash, mas eu não escutei o mercado. Eu lancei o produto para mim, que não vendeu. E assim, até hoje tem o body splash lá. E eu falo, eu lancei para mim, mas faltou o quê? Faltou escuta, né? Então, eu acho que o que eu mais aprendi dentro da Make More foi resiliência e saber ter escutar. Né? Quando eu vi aquele produto, eu falei, é maravilhoso. E realmente, hoje é um body splash que eu uso, é um perfume que eu uso, né? Mas eu fui louca pelas informações de mercado, que só falava body splash, venda, venda. Eu só enxergava venda, e todo mundo falando da perfumaria árabe, de tendência, e eu indo para o lado da tendência, e eu lancei, só que eu lancei sem escuta. Né? Sem ouvir o mercado, sem a necessidade, sem entender o meu público. Eu sou, né, baianeira, mas estou quase. Isso aí. E aí, acho que foi isso. Acho que é isso. Ah, legal. E assim, agora vamos olhar assim a profissional Ju de P&D. Na sua opinião, né, assim, olhando para quem está começando agora, quem está se interessando por desenvolver cosmético, na hora de desenvolver um produto, seja maquiagem, seja para cabelo, quais os erros mais comuns que você identifica nesse processo? Assim, coisas que quem vai desenvolver tem que evitar ir por esse caminho. Um você já falou, né? Que é ter a escuta ativa com o mercado. Mas falando de concepção de produto, quais os erros mais comuns e qual caminho você indicaria para diminuir, né, essa taxa de insucesso, vamos dizer assim, nessa jornada de desenvolvimento? Tá. Eu acho que a falta de um profissional bacana de bancada, eu já vi muito isso de parceiros mesmo, assim, Minas, como você mesmo mencionou, nós somos muito unidos. Então, eu já vi casos de profissionais que vêm, pegam uma fórmula pronta, mas não analisam a estabilidade, não fazem todo o processo. Isso eu já vi bastante, né? Não obedecer os prazos, porque hoje em dia tudo é muito efêmero, quer lançar rápido, mas não espera uma estabilidade, por exemplo. Isso eu também já vi. Target, né? Quanto que eu quero, assim, às vezes a gente vê, inclusive profissionais nossos, esse produto ele não foi aprovado, mas por quê? Tá maravilhoso, mas não tem o custo necessário para um lançamento. Então eu acho que é a união de tudo isso, sabe? Eu acho que isso é muito importante, e se eu pudesse dar um conselho, eu acho que é buscar fornecedores bons, parceiros, estar em eventos como esse, participar dos cursos, né? Tem muita gente que fala, eu já formei, eu não preciso. E no mercado de cosmético, principalmente, isso é uma loucura, porque toda hora o mercado está mudando, né? Então você precisa estar se atualizando sempre. Ju, para a gente encerrar aqui, ainda tenho duas perguntinhas. A primeira, a FCE está completando 30 anos esse ano. E para você, na sua visão, da sua equipe, da sua liderança, qual que é a importância de uma feira como essa para o seu trabalho? Você sabe que eu venho para a FCE de caravana, né? Nós somos hoje em 7 pessoas, porque eu acho ela uma feira completa, sabe? Então vem o time de marketing, vem o time de P&D, vem o comprador, vem o menino do PCP, porque é importante, ela é uma feira completa, sabe? Assim, que eu consigo fazer com que todos realmente tenham a mesma visão. E é muito curioso, porque quando a gente visita, né, vai visitar um fornecedor de embalagem, vai todo mundo. E não é perder tempo, muito pelo contrário, é fazer com que
time tem aquela visão holística. E eu acho que a FCE é a única feira hoje, dentro do mercado nacional, que possibilita isso. Sabe? Eu ver embalagem, eu ver matéria-prima, ver fragrância, ver maquinário, ver tudo. E isso é fundamental. Uma feira de soluções integradas. Soluções integradas, você disse tudo. E a última pergunta, se a Ju pudesse voltar lá atrás, né, nesses mais poucos 20 anos, né, e dar um conselho para a Ju que começou lá atrás, pensando na juventude que está entrando hoje no mercado, qual conselho você daria para a Ju Demasi de 22 anos atrás? Busque e ouse, e não tenha medo de errar. Porque os acertos, eles são muito bons, mas os erros também nos fortalecem e nos tornam melhores. Então, assim, eu acho que tem muita gente que tem medo de eu não tenho capacidade, eu não sei como é que eu vou fazer, e eu acho que hoje eu diria, como eu digo para as minhas filhas que estão comigo, vamos. Ah, mas eu não entendo o que aquele fornecedor está falando. Eu também não entendia. Então, vamos, que um dia você vai entender. E é por aí. Tá ótimo. Ju, obrigado. Eu que agradeço. Por esse bate-papo, se abrir um pouco, né, da sua experiência para nós. E dizer que a gente aqui tem um carinho enorme, né, para o mercado mineiro, é um mercado muito acolhedor, muito inovador. E a gente está muito feliz de trazer, porque a gente quer trazer esse olhar, né, das marcas regionais, mesmo que tenha uma expressão nacional, mas tem ali o seu P&D, né, eu achei muito legal você se preocupar primeiro com o P&D, depois com a fabricação, acho que isso é uma preocupação extremamente relevante. Então, para a gente foi um orgulho, uma honra receber você aqui, obrigado. A honra é toda minha e, assim, eu fico muito feliz, porque eu vejo o mercado de Minas como um mercado forte, um mercado coeso, realmente acolhedor, né, e unido. Então, assim, eu acho que isso, essa característica me fortalece as marcas, os profissionais. Então, assim, para mim é uma alegria estar com você, que é um parceiro, assim, de longa data, que estamos juntos sempre. Estamos juntos. Gente, então a gente está encerrando aqui mais uma conversa de mercado, promovida aqui pela FCE Cosmetic, em parceria com o portal Cosmetic Innovation. Vocês vão encontrar a gente nas principais plataformas. Muito obrigado.